possibilidade de você agregar a parte terapêutica dentro da fisioterapia, e aí você passa a ter um diferencial. Você pode ter um diferencial de atendimento, de abordagem. Então você ganha dos outros profissionais porque você apresenta uma abordagem diferente, que é uma abordagem que vem junto com ela toda a carga de desenvolvimento humano. Ou seja, você não olha corpo só. Você lê a alma, as emoções e o afeto que o corpo guarda. Então você ganha porque você passa a agregar mais um produto aqui. Além de você poder oferecer os serviços de fisioterapia, você vai oferecer também, dentro do seu portfólio, os serviços de terapeuta. De terapeuta de saúde inteira, saúde humana, não só de desenvolvimento humano. Você está pensando na saúde. É a marca do método Travessia, saúde. Não é só desenvolver, não. Desenvolver, todo mundo está desenvolvendo, o que a gente quer é saúde. Né? Então, você teria essa, é uma possibilidade. Agora, a possibilidade 2 seria você... Então, na possibilidade 1, você, com um novo produto, é o que a gente chama no mundo dos negócios, negócios digitais, a gente chama de esteira de negócios. E essa esteira de negócios, ela tem um conceito que é chamado de LTV, Lifetime Value. LTV significa, você calcula antes, a gente faz isso, a gente calcula antes o tempo de vida do cliente dentro do seu processo. Consegue me entender o que é isso? Veja, quem não é do mundo dos negócios e está tudo certo, não precisa ser. Quando eu estou treinando um empresário, agora mesmo eu treinei um que ele estava com muita dificuldade, não batia, não fechava a entrada com a saída. E aí a solução que eu trouxe para ele é: me mostra o que você faz. Eu falei: já sei onde está o problema, não precisa nem conversar mais. O problema está que você não fez um lifetime value do seu cliente. Você não calculou o tempo de vida do cliente. Se você não calcula o tempo de vida desse cliente dentro do consumo do seu produto, logo você não sabe quanto que esse cliente vale. Porque todo cliente que você conquista, você pagou por ele. Mesmo que você não saiba, você pagou por esse cliente. Você não pode não saber, mas você pagou por ele. Por exemplo, você pagou quando você melhorou seu consultório. Você pagou quando você colocou um anúncio lá no Facebook. Você pagou por ele quando você foi naquele evento que você conquistou aquele cliente. Você pode não saber, mas você pagou pelo cliente. Ponto. Só que você, quando paga por esse cliente, para ter esse cliente, você já tem que calcular o valor que você vai pagar para o tempo de vida dele dentro da sua base, para você ter o lucro pelo que você pagou. Percebeu? Então, quando ele vem, faz um trabalho como na área de fisioterapia, você já poderia ter aqui um outro produto para ele, para que ele saia daqui e venha para cá, para esse outro produto que ele é seu, que aí já é o do terapeuta, que é o seguinte: não, eu cuidei do seu corpo, mas agora eu preciso cuidar das suas emoções. Essa questão que você trouxe do seu corpo está conectada a essas emoções que você tem, que você não percebe. Então aí ele já vem para um outro processo com você. Aqui. Entendeu? Como terapeuta. Então essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é essa mesma, só que aí é o que eu estou trabalhando com o pessoal aqui, é que a gente vai fazer isso em grupo. Porque para quem faz, aí o Paulo, você e os outros podem entender isso. Para quem faz esse tipo de trabalho terapêutico que nós fazemos, só existe uma possibilidade de você impactar um número maior de pessoas com o menor tempo possível. Então é duas coisas que a gente pensa.
o quanto o cliente custa, vai andar na base com a gente, quanto tempo ele vai ficar com a gente consumindo, e o quanto de tempo eu preciso. O que eu tenho que fazer? Diminuir meu tempo de presença e aumentar o volume de pessoas. É só assim que a gente consegue pensar em aumentar a minha receita. Então, aos poucos, eu vou transitando essas pessoas para estarem comigo em um único grupo. Percebeu? Então, ó, você atende ela como fisioterapeuta, depois você leva ela para um grupo. É isso aqui que eu estou ensinando. É isso aqui que eu quero levar você. Então, esse novo produto, ele é no grupo. Para quê? Para você trabalhar menos e poder impactar o maior número de pessoas e ter a possibilidade de aumentar a sua receita. Isso aqui é muito difícil aprender sozinho. Entende? Porque aí por isso que a primeira parte, o que eu fiz? A primeira parte, ela é basicamente 4 coisas só. Presta atenção, Paulo. 4 coisas só na primeira parte do nosso curso. Só isso. Escuta afetiva, escuta e intenção. Comunicação afetiva, comunicação e intenção. E a outra, no meio, saber fazer a boa pergunta. Com essas 4 competências você conduz qualquer grupo que você quiser. Você escuta, percebe as questões, faz perguntas e no último momento dá devolutivo para cada um deles, ou eles mesmos dão as devolutivas e você só media para não deixar ninguém falar besteira um para o outro. Tipo assim, querer ter conselho para a vida do outro sem ser capacitado para isso. Aí você corrige quando alguém fala alguma coisa que não é interessante ter falado. São essas 4 só. O resto você vai pegando junto com a gente. Agora, qual a outra parte? As outras competências são de negócio. É virar o palestrante, é conseguir montar a mentoria, aí eu estou usando aqui uma estratégia de ter o evento. Cada um de vocês tem um evento, que no evento você vai contar a sua história, você vai dizer por que você está ali, eu passei por um processo e tal. Então, é basicamente isso aqui. Volta então. Volta. Você tem 2 possibilidades. Você tem a possibilidade com essas pessoas que passam, que já estão na sua base ali, que já te conhecem, que já passaram por um processo físico, e você oferece para elas o segundo nível do seu processo. E aí elas vão fazendo uma inscrição. Quando formar um grupo de 10, você fala, agora eu vou entregar para vocês. Essa entrega aqui, ela é feita com a nossa assessoria. Porque tem que montar os módulos, e você não tem competência para fazer isso. Tem que montar os módulos, tem um processo aí, sabe? Tem uma segurança que você tem que passar para o outro. E passar para o outro que você é supervisionado, isso dá segurança para o outro. Isso é a nossa formação, basicamente, ela é isso. Esse documento é o documento que vai balizar, fundamentar esse novo negócio. Por isso que esse documento é tão importante. Quando a gente termina ele, nós vamos então para a prática. Todo mundo vai para a prática. Todo mundo junto. Todo mundo no mesmo tempo, todo mundo no mesmo momento. Vamos fazer os testes da prática. Aí a prática eu ainda estou analisando. Se nós vamos direto para uma mentoria, se nós vamos direto para um evento. Mas de toda forma, todo mundo começa a produzir conteúdo na rede. Dirigido por mim, aqui. Como produzir esse conteúdo, qual estratégia usar. Aí, por isso que o documento tem aí dores e desejos. É em cima disso que você conversa na rede. Outra técnica que você pagaria caro para poder aprender. Então, nesse sentido, então, aí você tem essa possibilidade, agora voltando de novo para aquela frase, e você tem uma segunda possibilidade, que você tem que parar para pensar. São 2, aí é só você pode decidir. Às vezes é difícil trabalhar com as 2, só uma, mas você que decide. Você pode seguir com essas pessoas, oferecendo para elas um novo
produto aqui dentro da sua esteira, ou elas permanecem do mesmo jeito, elas terminam ali, fecham ali, e você então passa a trabalhar com os fisioterapeutas. Você passa a pegar a autoridade que foi construída para você na travessia, você vai contar uma história. Olha, eu passei por eu já era há tantos anos, eu já tinha essa profissão minha há tanto tempo, mas eu vivi um processo que expandiu a minha consciência, me mostrou que eu tenho muito mais dentro da minha profissão, que eu passei a oferecer isso para o meu público, e eu melhorei minha profissão, e eles passaram a me dar a devolutiva, e agora eu vou ensinar vocês. Eu quero também ajudar vocês, para que vocês sejam os melhores profissionais do mercado. Você iria para um outro nível, que era, você iria ser a profissional das profissionais. Entendeu? Aí ia ser construído um outro branding sobre você, uma outra história. Iria mudar um pouco o seu posicionamento. Aqui é sobre posicionamento. Porque você estaria falando não para quem vem precisar de ajuda, mas você estaria falando para quem vai ajudar outras pessoas. Então aí você precisaria mais da gente para poder te preparar, porque aí você tem que realmente ir para um próximo nível como pessoa. Isso tem que virar uma chave dentro de você. Condições você tem, porque você está na formação, porque você está aqui, você nunca vai ficar sozinho, você vai ter que ser supervisionada e tal, mas essa é uma outra, não dá para fazer agora, não dá para fazer as duas. Ou é uma ou é outra. Mas para você tem essas duas possibilidades. E muda o jogo, muda tudo. Porque quando você vai produzir conteúdo na internet, nesse caso aí, você não precisaria necessariamente abrir um outro Instagram. Por quê? Porque ter lá os seus clientes lá dá mais autoridade para mostrar que realmente você está ensinando, porque tem gente que passou que foi atendido por você. Só que o que te faz querer ajudar outros? É porque você passou por um outro processo, uma formação, com um PhD, com um doutor, e você aprendeu isso e isso e isso que você, a vida inteira, na sua profissão, você nunca tinha aprendido, o que é uma verdade. Foi essa conclusão que a gente chegou lá, quando você tinha terminado o método travessia. E aí você vai mostrar como que isso aqui gera um outro resultado para quem atende. Aí você atrai os profissionais. Você passa a ser a mentora desses profissionais. E essa decisão foi o que eu falei para eles. Só você pode tomar. Foi uma aula que você não estava. É uma decisão de vocação. É uma decisão quase que espiritual, e precisa de um espaço de tempo, porque você nem sabia que existiam essas duas possibilidades. Entende? Você nem sabia, ou seja, por isso que eu falo, tem muita coisa nova, mas elas estão disponíveis e, de certa forma, vocês foram escolhidos para estar na formação de terapeuta travessista, é justamente porque eu vi em vocês esse potencial. Entendeu? Aí é uma escolha. Oi? Que nem vocês viram. Mas é a função do... É a função do mentor, né? É a função do mentor enxergar no outro que ele não vê. E é isso que faz uma pessoa que sabe o que é uma boa mentoria investir. Porque imagina você passar a vida inteira sem descobrir isso que você tem dentro de você. Imagina, só aqui nós somos de duas possibilidades. Duas grandes possibilidades. Entendeu? E aí então é com essa cabeça que agora você tem que voltar para aquele documento. Com essa cabeça. E aí essa decisão só você pode tomar.
Você tem que voltar para dentro de você, porque isso muda o seu jogo. É sobre a vida, é sobre sua vida que está em jogo aí. É sobre quem você vai querer impactar, que estilo de vida você vai querer ter. Qual a vantagem disso aqui? É que a gente está agora unindo, foi uma outra aula que eu dei, a gente está unindo impactar pessoas com ter crescimento financeiro. Não há uma contradição. Até porque, vocês veem, eu derramo muito conteúdo gratuito na internet, porque tem pessoas que pagam um valor um pouco mais alto para eu poder fazer os atendimentos e fazer o grupo. Senão não poderia. Senão não poderia fazer isso. Então, no fundo, então, para a gente fechar essa parte, é que a formação em terapeuta travessista, ela abre uma janela de oportunidades que você nunca descobriria sozinho, como foi o que você acabou de dizer. Ou seja, você já é profissional há quantos anos? 20 anos, mais ou menos. Veja, você passaria seus mais 20 anos sem saber que existiriam essas possibilidades para você, dentro da sua própria profissão, mas a gente está agregando algo de fora. Nós estamos agregando duas competências, as competências da formação em terapeuta travessista, estamos agregando as competências de criação de negócios a partir de uma perspectiva do digital. Baixa o custo, porque você pode fazer o trabalho todo de forma pelo Zoom, online, baixa as possibilidades, baixa custo e aumenta raio de atuação. Se antes você poderia atuar só no seu bairro, só na sua cidade, só no seu estado, você tem cliente agora que é o Brasil inteiro. Agora vai ter que aprender a usar essas ferramentas, que tem que aprender a usar para poder então acessar todas essas possibilidades. Eu particularmente sou muito apaixonado por esse processo de formação nesse novo mundo, que é a possibilidade da gente ir muito mais longe do que antes a gente ia. Muito mais, ou seja, explodiu tudo. E aí é um recado até para vocês. Tem que saber aproveitar a oportunidade. Porque várias outras pessoas gostariam de estar aqui nessa turma e a gente não possibilitou nessa turma. Eu já tive outras turmas de formação, mas a travessista, terapeuta travessista, essa aqui é a primeira turma. Então a gente quis ter um cuidado muito grande com ela. A gente tem outras formações parecidas, né? Mas essa aqui a gente agregou, por exemplo, essa parte de negócio não tem nas outras, e tem nessa. Perfeito? Então, vamos passar para o segundo, então. Aí você vai agora, com essas informações, você tem que pegar aquele documento e tentar destrinchar aquele documento. Aí a segunda parte ali daquele documento é que, diferente do offline, no offline as pessoas têm a chance de olhar nos nossos olhos. Então, a gente não precisa ter uma persona, a gente não precisa construir uma persona para a qual a gente fala. A gente fala em público-alvo. Agora, no digital, não. Você fala sobre persona. Por quê? Porque quando você constrói a persona, por isso tem aquele segunda parte do documento, você cria hipoteticamente um perfil de pessoa com a qual você quer comunicar. Porque aí você vai conseguir falar o coração dela, você vai saber as dores dela, você vai saber os desejos dela, vai saber os sonhos dela. Então, quando você começa a falar sobre isso no digital, a pessoa fala, nossa, como é que ela sabe tudo que eu estou sentindo? Como é que ela me conhece tão bem? Mas se você chegar ao profundo da alma dela, você também se conecta com outras pessoas. E foi o que aconteceu com você. Ou seja, quando você chegou na travessia, você se conectou comigo, nós nunca tivemos nenhum encontro, você chegou por um anúncio, entrou, fez o método, se conectou com todo mundo, se conectou comigo, foi para minhas rédeas, está na formação, ou seja, e a sensação de que o que eu trabalhava era exatamente o que a sua alma precisava. Por quê? Então, entende?
Ou seja, isso é um pouco quase embora seja ciência, mas tem quase que um pequeno milagre da ciência aí, porque como é que uma pessoa, o seu caso é outro caso, é muito parecido com o da Sandra, Paulo, caso dela, porque ela passou quase que uma vida inteira na angústia, né? Você tem sempre essa fala. E você tem angústia, aquela que você tinha? Não, nunca mais. Como assim? Entendeu? É muito. Uhum. É interessante, é verdade. Uhum. Nossa, que forte, hein? Uhum. 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 Olha só, que forte, hein? Muito bem. É, interessante. É fantástico, fantástico. Muito boa experiência. Aí, tensão da mudança. E aí é interessante, né? Porque como você aprendeu que tensão de mudança é movimento, você não teve medo. Você deixou a tensão te jogar, te levar para o próximo nível. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Então, seu dever de casa é pensar essas duas coisas que eu te falei. Ó, são pessoas completamente diferentes, que vão ter expectativas de você completamente diferentes. Ao fazer isso, se pergunte o que sua alma pede, porque esse outro te joga num outro nível, sabe? O segundo de falar para profissionais, você tem que se portar como alguém que pode segurar na mão de um outro desse profissional para levar ele para o próximo nível. Entendeu? E isso é também construído com você, mas é diferente. Então é isso que você tem que estar muito atenta. A segunda, o outro é mais fácil num primeiro momento, porque ele já está ali. Oi? É um ambiente que você já conhece, então você vai agregar, e aí pode até unir as duas coisas, sabe? Você pode unir tanto a parte técnica do seu trabalho com a parte emocional e forma um grupo que é um nível 2 do processo. Entendeu? E em grupo, o outro você faz individual, esse é em grupo. Então é aquela história que eu falei, aí nós estamos criando, todos os jeitos nós estamos criando um novo produto. Nisso você entendeu da outra aula. Não, é um outro produto e por isso vocês foram escolhidos. E aí a gente vai dar o passo a passo, cada semana um passo a passo.
E eu fiquei preocupado um pouco, de certa forma, com você, porque oportunidade é uma coisa que o outro tem que perceber. A gente não pode não, porque oportunidade é uma coisa que eu valorizo muito isso, porque eu só sou quem eu sou, porque quando a oportunidade passou na minha frente, eu pulei em cima dela e agarrei igual um leão. Entendeu? Quando ela passou, eu pulei. E teve pessoas que ela passou na frente dele e ele não pulou. E oportunidade que leva você para um próximo nível, ela não passa devagar, ela passa correndo. E você tem que pular e correr, e aí você vai ajeitando o corpo ali em cima do cavalo, com medo de cair, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o processo vai acontecendo, você vai ajustando. Isso é processo de crescimento, processo de mudança, e é o que te leva de um nível de conforto para um nível de desconforto. E é no nível de desconforto que você tem todos os processos de sucesso passaram por um processo de desconforto. E aí, nesse ponto, foi fantástico sua experiência, porque você, se não tivesse passado pelo método, o processo de tensão iria fazer você recuar. Como você passou pelo método, o processo de tensão, ele jogou você num próximo nível. Perfeito? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, então você tomou as rédeas, então. É isso aí. É isso aí. Show de bola. Então, vamos lá para o próximo?